Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pelo dia, pelo trabalho, pela vida, por tudo, ó Deus, que o Senhor nos permitiu vivermos nesse dia. Receba a nossa gratidão por cada um que o Senhor congrega neste lugar, pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos e te adorar. Agora, Senhor, te pedimos mais uma vez, fale conosco através da sua palavra. Nós cremos que ela é a sua palavra, estamos com o nosso coração aberto para recebê-la. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tiago, capítulo de número 4, versículo 7. Apenas um versículo. O versículo diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar é o mesmo que tornar-se obediente. Sujeitar é render-se, não oferecer resistência a Deus. Já o diabo é resistir. Resistir é lutar contra. É não aceitar ser alterado por ele e nem se deixar convencer. Então é resistência mesmo, é luta. Então nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre a obediência. Parece que a obediência é uma coisa que só de falar obedecer e desobedecer a gente já sabe o que é. E é mais ou menos isso mesmo, aquilo que você sabe que é obedecer. Às vezes nós não sabemos as implicações da desobediência e ignoramos também as bênçãos da obediência. Como é através da palavra que o Espírito Santo guia o seu povo a toda a verdade, então nós vamos ver um pouco da palavra sobre esse tema. Alguém já disse que uma criança deve aprender em casa obedecer antes de aprender o ABCD. Antes de aprender o ABCD, ele precisa aprender o obedecer. Porque se ele não aprender o obedecer, de nada adianta aprender o ABCD. Nós vamos ver que a obediência nossa confirma, ela atesta a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança, o nosso relacionamento. Se nós dissermos que temos fé, que amamos, que temos esperança, mas fracassarmos na obediência, nós nos enganamos a nós mesmos. Então nós temos um Deus para adorar, uma obra para fazer, um ídio para cumprir, um testemunho para dar, e precisamos obedecer. Porque é na obediência que nós vamos ver que se manifesta o nosso Senhor. Em Romanos 16, 17, Paulo diz assim: vocês não sabem que aquele que você obedece, este é o seu Senhor? Ele está dizendo, olha, o seu Deus, o seu Senhor, não é quem você gosta. O seu Senhor, o seu Deus, não é quem você admira. Não é quem você gostaria que fosse. Não é quem você diz, ele é o meu Deus. Não, o seu Senhor é quem você obedece. De quem você se predispõe a obedecer, desse você é servo. Vocês não sabem disso? Isso vale para a morte e para a vida. Se você obedecer uma obediência escrava para o pecado, isso conduz à morte. E se você obedecer de coração a Deus para a vida, isso te conduz à vida. É uma decisão, é uma escolha, e ela tem que ser feita. E ela tem alcance eterno. Então as pessoas enganosamente, às vezes o auto-engano, alguém os enganou, eles acham que só o fato dele falar, não, eu amo o Deus da Bíblia. O que é que confirma isso? A minha obediência a Ele. O que é que atesta isso? Eu tenho esperança no Deus da Bíblia. O que é que
confirma isso? A minha obediência. É isso que o texto bíblico vai nos ensinar. Que a nossa obediência revela o nosso Senhor. A minha obediência revela quem é o meu Deus. E a minha obediência também confirma o meu compromisso. Confirma aquilo que eu testemunho. Exatamente na minha obediência. Se você prestar um pouquinho atenção, você vai perceber que nós vivemos num mundo que ele está tomado pela rebelião. O indivíduo hoje, ele é fortemente assaltado no meio em que ele vive, que é o mundo atual, por um instinto de rebeldia. Tudo no mundo conspira contra Deus. Tudo no mundo conspira contra a obediência. Por isso é que você está vendo o desentendimento no menor núcleo, que é a família, no partido, no bairro, na cidade, no estado, nos países, no globo. Está todo mundo contra todo mundo e ninguém consegue mais controlar esse mundo. Há uma predisposição à rebeldia. Isso já atingiu instituições que até então elas não eram atingidas, como a família, como uma parte da sociedade, como a igreja. Mas isso virou uma epidemia, isso está alastrado. No meio dessa rebeldia toda, dessas manifestações de rebelião, porque o indivíduo rebelde não tem quem consegue fazer duas pessoas caminhar junto, Deus, através do ministério do Espírito Santo, conduz o seu povo em obediência. Fruto da ação do Espírito Santo. Fruto da semeadura do Evangelho, da aceitação do Evangelho, da aceitação de Jesus, da aceitação de Deus, da aceitação da palavra de Deus. O povo de Deus, a igreja invisível na terra, ela é conduzida em doce obediência a Deus. Ela se predispõe, ela decide obedecer, porque o Espírito Santo faz isso na vida dela. Então, queridos, vamos ter isso em mente. Nossa obediência revela quem é o nosso Deus. Não vamos esquecer que nós somos oriundos, nós somos nascidos de uma rebelião. Nossos pais se rebelaram contra Deus e todo ser humano que nasceu na terra, ele é nascido de uma rebelião. A rebelião está dentro dele. Quando nós aceitamos Jesus e nos convertemos, o que é conversão? Nós rompemos com a rebelião, voltamos da rebelião, aceitamos o perdão de Deus e a reconciliação que há com Deus em Cristo Jesus, e agora nós somos renascidos na obediência. Então, Lúcifer é o líder da rebelião. Jesus é o líder da obediência a Deus. Então, toda rebelião, ela tem o líder dela, que é Lúcifer. Começou no céu, passou a terra para Adão, e ele lidera esse mundo revolto aí. Nós nascemos como filhos da rebelião contra Deus, e em Cristo agora a Bíblia fala que nós nascemos de novo, então nós renascemos. No nosso renascimento, nós renascemos de uma obediência a Deus. Então nós somos capazes tanto de viver a rebelião como a obediência. Nós sabemos as duas coisas. Não precisa falar que vai ser uma experiência nova. Nós que conhecemos a Cristo, nós temos a capacidade, pelo Espírito Santo, de viver a obediência, mas como ainda habitamos no corpo, vindo de Adão, nós também temos a capacidade da rebelião, da rebeldia. Nós temos a capacidade de viver os dois modos de vida. Então todos os homens na terra têm a capacidade de sujeitar e de resistir. Ele é que vai decidir o que ele quer sujeitar e o que ele quer resistir. Eu, você, temos que tomar a decisão. O que eu quero? Me sujeitar, render, obedecer, falar isso eu aceito. E o que eu quero dizer não, de jeito nenhum, isso eu não quero, vou lutar contra. Nós sabemos como é e temos a capacidade de fazer as duas coisas. O texto de Tiago 4,7 está dizendo para a igreja que ela deve fazer as duas coisas simultaneamente, sujeição a Deus e rejeição ao diabo.
Não é para ficar alternando. Não é para optar entre uma ou outra. Tem gente que decide resistir ao diabo, mas não se sujeita a Deus. Tem gente que se sujeita a Deus, mas não rejeita o diabo. Não dá certo. O texto está dizendo que as duas coisas precisam ser feitas. Por quê? Quem nós obedecemos é o nosso Senhor. Isso fica claro para mim saber, para você saber quem é o seu Senhor e quem é o meu Senhor. Então o meu Senhor não é quem eu digo, é quem eu obedeço. Seu Senhor não é quem você gostaria que fosse, é quem você obedece. É Ele que é o seu Senhor. O mundo vai ouvir isso e vai falar, mas que absurdo. Eu não posso escolher quem que é o meu Senhor? De fato, a verdade sobre o senhorio de alguém sobre alguém está exatamente no seu serviço. Se você não o serve, não é seu Senhor. Se você não obedece, não existe senhorio. É enganação. É um auto-engano ou um engano herdado do mundo ou da religião. Então o mundo tem a obediência escrava. Aquela obediência que a pessoa obedece aquilo que ele não gostaria de obedecer. E isso gera morte. A igreja, diz Romanos 16, 17, ela obedece de coração a Deus e isso leva a vida. A Bíblia nos diz que Deus deve ser obedecido, para que Ele possa ser o nosso Senhor. Então não é ter uma simpatia, não é realmente entender que Deus é uma pessoa, que Ele se relaciona com a gente porque a gente também é uma pessoa, e que Ele fala de uma forma que a gente pode entender, Ele interage conosco de uma forma que a gente pode sentir, e existem mandamentos que devem ser obedecidos. É nisso que Ele será o nosso Senhor. É nessa obediência que nós vamos revelar que Ele é o nosso servo. E por que Deus deve ser obedecido? Primeiro, porque Ele é o único Senhor. Segundo, porque tudo que Deus criou lhe obedece. Só quem não obedece a Deus são os demônios e os homens. Você já leu na Bíblia alguém dizendo, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Você já viu falar de o vento e o mar obedecer a alguém? Só a Deus, é Jesus. Os discípulos ficaram boquiabertos, ele falou com o mar e o mar obedeceu. Ele falou para o vento, pss, e o vento obedeceu. Quem é esse? Em Marcos 1:27, você vai ver uma passagem em que Jesus encontra com espíritos demoníacos e eles não obedecem de coração, mas eles obedecem. Por temor e por respeito à autoridade, sabendo quem é que está diante deles. Não é uma obediência de fé. É uma obediência que faz tremer, diz que eles creem e tremem. E obedecem. Respeitam o nome, a autoridade. Espíritos imundos. Veja o nível que a humanidade chegou. E o homem comum ousa desrespeitar e desobedecer. Lá em Isaías diz que todas as estrelas Deus as chama pelo nome e elas comparecem. Tudo no mundo criado obedece. O homem, sem a ação do Espírito Santo, ele não consegue. Veja a queda brutal que ele teve da presença de Deus. Criado à semelhança de Deus, e agora ele não consegue mais obedecer. Ele desceu ao nível dos irracionais. Veja que o cavalo, para obedecer, em Tiago 3:3, diz que para ele obedecer tem que pôr freio na sua boca. Para você dominar a sua força. E levá-lo à obediência, levar o irracional à obediência do racional, não tem argumentos, é só na dor. E o ser humano caminha para a mesma direção. Ele não consegue espontaneamente, na sua racionalidade, entender que Deus deve ser obedecido. Que a desobediência a Deus trará um alto preço. Não somente trará um alto preço de consequência, mas trará um grande remorso das perdas, das bênçãos da obediência. O que o homem vai perder com a desobediência é uma coisa muito grande. E ele, às vezes, não obedece por nada. Por trocas estúpidas.
por coisas que não valem nada. Simplesmente porque a rebelião está dentro do coração dele e ele não conseguiu diagnosticá-la e lidar com isso para ser curado. Em Atos 7,39, quando o povo voltou para o Egito, Deus entendeu isso como uma desobediência afrontosa, uma afronta a Deus. Deus mandou ir para Canaã e o povo falou, não, aqui tem que guerrear, vamos voltar para o Egito, mas lá vocês são escravos, aqui nós temos um Deus. Não, a gente não quer obedecer a Deus. Foi uma afronta a Deus eles falaram para Arão assim, olha, faze-nos para nós deuses que a gente possa ver, que vão diante de nós, assim, não quer carregar ele. Foi quando saiu o bezerro de ouro. Por isso a punição foi a morte, porque foi uma afronta. Então o que as pessoas não sabem, as grandes punições que você vai ver na Bíblia, no Antigo Testamento, a maioria delas, o pecado foi da desobediência. Em Daniel 9, 10 a 14, você vai ver que quase toda a sorte de punição que a humanidade recebeu da parte de Deus, punições severas. O motivo foi desobediência a Deus. Desobediência frontal, brutal. E ainda em 2 Tessalonicenses 1,8 diz, quando Jesus voltar, todos nós sabemos que Jesus vai voltar, amém? Quando Jesus voltar, na sua glória, ele virá com vingança aos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então hoje é muito comum a pessoa falar assim, está escrito, né? Mas quem consegue obedecer isso hoje? A gente sabe o certo, né? Mas quem consegue obedecer? A gente precisa conseguir. Porque a desobediência diz que trará Jesus com vingança sobre essas pessoas. 2 Tessalonicenses 1:9 diz, estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha que pena. Sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Por esses versículos que nós lemos, já dá para a gente entender a seriedade do assunto que é obedecer a Deus. Obedecer. Enquanto Lúcifer lidera a resistência, e a maioria segue Lúcifer numa rebeldia contra Deus, Jesus Cristo lidera a obediência a Deus. Em Filipenses 2:5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo Deus, não quis ser Deus, teve por usurpação em ser a Deus, mas aceitou ser homem. Sendo homem, aceitou ser servo. Sendo servo, ele aceitou ser obediente até a morte, morte de cruz. E aí, como é que acabou? Deus o exaltou sobremaneira que colocou ele acima de todas as coisas criadas. Enquanto todo homem quer fazer o caminho inverso do que Jesus fez, quer ser Deus, Deus sendo Deus, em Jesus ele aceitou ser homem. E sendo homem, que tipo de homem ele quis ser? Servo. Que tipo de servo ele quis ser? Obediente. Até que ponto? Morte e morte de cruz. Aí você vai dizer, mas eu não quero isso para a minha vida. Mas como é que termina a vida de Jesus? Deus o exaltou sobremaneira, que colocou o seu nome acima de tudo que existe na criação. Aí o texto diz, tende em vós o mesmo sentimento. Está falando, olha, é uma decisão sua, é uma escolha. Decida obedecer. Escolha obedecer. Porque nós vivemos num mundo que tudo conspira contra a obediência. Olha a política. Olha a segurança. Olha a educação. Professores têm medo de ir para a sala de aula hoje, na rede pública. Por quê? Porque ninguém obedece a ninguém. Tem pais que têm medo dos filhos. Autoridades. Isso está generalizado no mundo. E a Bíblia fala que nós não podemos deixar o mundo nos moldar. Nós vamos ver um versículo que diz assim, olha, como eleitos de Deus, não deixe que o mundo venha moldar vocês. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em Hebreus 5:8 diz assim, embora sendo filho, ele aprendeu obediência em tudo que sofreu. Então Jesus, embora sendo filho de Deus, quando ele se fez homem,
ele teve que aprender a obediência. E ele aprendeu naquilo que ele sofreu. Não foi uma obediência isenta de sofrimento. Obediência, como qualquer pessoa que decide obedecer, vai ter que sofrer. Em Atos 5:32 diz que o Espírito Santo ele é dado aos que lhe obedecem. Por isso você vê tanta gente alegando que o Espírito Santo habita na vida deles, mas você não consegue comprovar o que eles dizem nos seus atos. Porque o Espírito Santo é concedido aos que lhe obedecem. Atos 5:32. Você vai ver em 1 Pedro 1:2 que nós fomos eleitos por Deus, nós somos renascidos para a obediência. Imagina que Deus vai dar o Espírito Santo para a gente desobedecer a Deus. Como? A Trindade está contra ela mesma? Se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o mesmo Deus? Como alguém que diz que tem o Espírito Santo? Não, nós somos eleitos para a obediência. Em 1 Pedro 1:22 diz, nossa alma é purificada quando nós obedecemos à verdade. Essa terapia interior, essa cura interior, essa renovação interior, essa saúde de alma, ela acontece quando você se predispõe, quando você decide, quando você escolhe obedecer à verdade. É uma prática, é um exercício. Ninguém pensa que você vai obedecer à verdade naturalmente. Nós somos oriundos da rebelião. Não pensa que naturalmente você vai se inclinar para a obediência, não. O Espírito Santo vai colocá-la diante de você, porque Deus guia o seu povo na obediência. O Espírito Santo vai colocar as verdades diante da sua compreensão, ao nível do seu entendimento, e você decide. Quem você resiste e quem você sujeita. Dá uma olhada para o mundo. Quem você acha que o mundo resiste? O mundo tem resistência a Deus. Quando você fala a Deus, as pessoas falam, ih, já vem. Quando você diz Jesus, e lá vem o crentão aí querendo me levar para a igreja dele. Ó. Quando você fala Espírito Santo, há uma resistência no ar. Quando você fala Bíblia, nos dias de hoje, então você vê essa resistência nas pessoas de bem, nas pessoas comuns, que nós convivemos com elas. Elas nem percebem que são filhos da rebelião. Elas nem percebem. Mas há uma rebelião dentro delas que quando o assunto é Deus, Jesus, Espírito Santo, Bíblia, Evangelho, igreja, missões, amor, perdão, frutos do Espírito, o coração se fecha. Há uma resistência. Eles deveriam estar se sujeitando a isso. Mas eles fazem ao contrário, eles resistem a isso. E aí quando o assunto é as coisas do mundo, carne, prazeres, dinheiro, bagunça, descompromisso, há uma sujeição. Então os mais obedecidos hoje, com certeza não é Deus, Jesus. Quem obedece esses são aqueles que são trabalhados pelo Espírito Santo. É o trabalho do Espírito Santo na nossa vida que nos leva a conhecer a verdade, a revelar a verdade, e nós decidimos pela obediência. É uma decisão. E não é uma decisão fácil. Diz que Jesus aprendeu obediência em tudo que sofreu. É uma escolha. É uma escolha consciente, é uma escolha racional, é uma escolha inteligente. Porque você vê os benefícios da obediência e o juízo da desobediência, é uma questão de inteligência também. Então o Espírito Santo ele vai trabalhando na vida deste povo, que é uma minoria, que vive no meio dessa rebelião toda que está no mundo, mas eles são conduzidos como dóceis ovelhas. Não há nenhuma dificuldade em conduzi-los. Quando há a genuína conversão, este povo chamado povo de Deus, eles se sujeitam a Deus. São fáceis de ser conduzidos. E são gigantes contra o diabo, na mesma proporção. São submissos ao Evangelho, mas são guerreiros quanto à falsa doutrina. São submissos ao Senhor, mas são resistentes contra o diabo. São guerreiros, não teme o diabo. Não teme suas ciladas, seus ardis. São valentes. Por quê?
porque é uma ordem de Deus. Eles estão resistindo o que Deus mandou resistir e, ao mesmo tempo, eles estão obedecendo aqueles a quem Deus mandou obedecer. E o texto bíblico diz assim, não vos deixeis moldar pelas paixões, pela vida que vocês tinham outrora, quando vocês não tinham o Senhor. Então aquela vida de rebelião, aquela vida de desobediência que nós levávamos, está aí. A pessoa fala assim, olha, parece que dentro de nós tem duas naturezas. É isso mesmo, a carnal e a espiritual. E elas não falam uma mesma língua, elas militam entre si. E quem vai vencer? A que você alimentar. A que você alimentar, essa vencerá. Se você alimentar o homem renascido para a obediência, ele vai vencer o rebelde. Você decide quem você vai resistir e quem você vai sujeitar. Se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, o diabo vai perder a tua vida. Se você resistir a Deus, as coisas de Deus, se sujeitar às coisas do diabo, Deus vai perder na tua vida. Mas Deus vai perder na tua vida, sim. O inimigo vence Deus na vida de muitas pessoas, com engano, com opressão, com escravidão. Ele não pode vencer Deus como pessoa, mas na vida das pessoas, como isso depende da decisão delas. Então, muitas vezes, ele consegue anular os feitos de Jesus na cruz do Calvário na vida de uma pessoa. Por isso, Pedro diz assim, olha, como filhos da obediência, 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham anteriormente. Então, o nosso líder é Jesus. Ele veio para esse mundo e todos nós somos filhos da rebelião. Ele agora veio mostrar o caminho da obediência a Deus. Ele foi obediente. Em tudo se sujeitou, em tudo obedeceu. Jesus decidiu obedecer a Deus, ser fiel a Deus. E diferente do diabo e diferente de Adão, ele começou a gerar para Deus filhos da obediência. Quando alguém decide obedecer, da parte de Deus, ele já está eleito. Eleito para a vida eterna, eleito para a família divina. É o que eu disse, a obediência te confirma. A obediência revela o nosso Senhor e ela te confirma naquilo que você crê. Ah, eu creio em Jesus. Como você prova isso? Na minha obediência a Ele. Quando você se coloca como servo, daquilo que você se colocou como servo, Ele é o seu Senhor. Então hoje no mundo, os mais obedecidos são o dinheiro. Todo mundo sabe que quando existe o dinheiro, há uma predisposição de obediência cega no coração do ser humano. A não ser que seja um coração liberto por Jesus. Uma pessoa que é liberta por Jesus não quer dizer que ele não gosta do dinheiro. Quer dizer que ele não aceita ser escravo dele. Tem um jeito bíblico de lidar com ele. Não quer dizer que você vai rasgar dinheiro, que você não vai gostar do dinheiro. Não, você vai dar a ele o seu devido valor. Ele tem valor. Ele só não tem todo o valor. Mas ele tem o seu valor. Então existe um jeito bíblico de você lidar com ele. Mas no mundo, você sabe muito bem o que eu estou falando. Quando existe dinheiro, e muito dinheiro, há uma obediência cega. Que passa por cima de qualquer princípio, de qualquer moral, de qualquer valor. Por isso o diabo, para tentar Jesus, ofereceu a ele os reinos do mundo. Porque nenhum ser humano resiste a uma oferta dessa. Está vendo esse mundo todo aqui? Se você me adorar, eu te dou. Tudo seu. São áreas que geralmente o homem fracassa, né? Na dor, no ego, na glória, na fome. Jesus com fome. Então, o dinheiro é o mais obedecido, o ego. Então tem pessoas que eles vão falar muito bonito de Deus, mas eles nunca vão abrir mão do seu ego. Eles vão para o inferno obedecendo o seu ego. E o ego deles é o Senhor deles e acabou. Eles não vão fazer nada, absolutamente nada que eles não querem. Eles nunca vão se confrontar, nunca vão deixar o Evangelho confrontá-los. Quando o Evangelho falar alguma coisa que eles não querem, eles vão dizer, mas eu não vou fazer isso, eu não consigo. Então o ego é mais obedecido do que Deus. A razão,
tem gente que não abre mão de ter razão, ele prefere se perder e ter razão. E muitos outros, né? A carne. Então tem gente que não vai abrir mão de fazer o desejo da sua carne, mesmo sabendo que a carne não se converte, mesmo sabendo que a carne conspira contra Deus, mas a carne é dele e ela gera prazer para ele e ele não vai confrontá-la. Ele não vai se levantar contra ela. Ele não vai se predispor a isso, por isso vai obedecer à carne, vai obedecer ao mundo, aquilo que o mundo ditar ele vai viver, vai obedecer aos outros. É muito comum as pessoas falarem, Deus, não dá, né? Porque o senhor sabe, dá uma olhada aqui, as pessoas, tal, o que eles vão pensar. Ele prefere obedecer aos outros. E alguns obedecerão até aceito. Os menos obedecidos, na proporção. É lógico que a igreja de Jesus, ela obedece exatamente ao contrário do mundo. Mas os menos obedecidos na proporção da população mundial é Deus, Jesus, Espírito Santo, o Evangelho, a igreja, o serviço a Deus, a consciência. A própria consciência grita na cabeça das pessoas que eles estão na contramão da realidade de Deus e eles não dão a mínima para a consciência deles. Eles preferem falar assim, cala a boca, porque eu sou uma pessoa boa, tem gente pior do que eu conheço gente que diz que é boa, mas ela é pior do que eu. Enfrenta a consciência dele, que é um alarme divino. Às vezes a consciência dele dispara dentro dele, dizendo, revê sua vida, suas decisões. Mas ele vai lá e cala a boca dela com argumentos convincentes, e com isso ele acaba não obedecendo a Deus. Amém, queridos? Eu quero encerrar dizendo que nós somos chamados por Deus para sermos filhos da obediência. Obediência não é uma coisa que naturalmente ela aparece na nossa vida, não, é fruto de uma decisão. Você vai olhar para a humanidade e vai dizer assim, olha, tem um grupo na terra que está rebelado contra Deus, mas tem um grupo na terra também que está firme no propósito de obedecê-lo. Um grupo é liderado por Jesus e o outro grupo é liderado por Lúcifer. E aí você decide. Eu vou lutar contra tudo que é da rebelião e vou me sujeitar a tudo que eu sei que é da obediência. Aí você vai receber os benefícios da obediência a Deus. Se você quiser saber o que acontece com a desobediência, é todos os cativeiros, as pragas, as moléstias, as guerras perdidas, as mortes, as dores que Israel passou no Antigo Testamento. O motivo foi desobediência à voz do Senhor. Desobediência. Então parece que falar, não, obedecer e desobedecer é uma coisa que a gente já sabe. Não, é preciso prática. Ninguém consegue viver uma vida de obediência se ele não estiver determinado à prática, ao exercício, ao erro, à humildade, à correção, a uma decisão, falar, não, eu quero ser um filho da obediência. Como Jesus, eu quero me moldar a Ele. E não a vida que eu tinha antes dele, quando eu era apenas nascido. Quero alimentar essa vida de renascido, guiado pelo Evangelho, ministrado pelo Espírito Santo, comprado pelo sangue de Jesus, desejado por Deus na eternidade. Para quem que é tudo isso? Para aqueles que lhe obedecem. Então, queridos, eu creio que a palavra de Deus ao nosso coração hoje é essa. Muito fácil de entender, um pouquinho mais difícil de viver, porque nós vivemos num tempo em que há uma epidemia de rebelião. Primeiro contra Deus. E quando alguém se rebela contra Deus, ele se rebela contra tudo. Quando alguém se predispõe a obedecer a Deus, ele se predispõe a viver em paz com tudo e com todos. Tudo começa com Deus. A Bíblia fala, se alguém não consegue se acertar com o mundo que ele vê, como que ele vai dizer que ele se acertou com Deus que ele não vê? Como? Tudo começa no invisível, no espiritual. Nós tomamos uma decisão de viver aquilo que Cristo nos propõe, que é a obediência a Deus. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando você toma essa decisão, o Espírito Santo sabe que você não vai conseguir praticar isso de você mesmo.
Mas porque você decidiu, porque você aceitou os argumentos dele, porque você conheceu a verdade, porque você decidiu, escolheu este caminho, ele vai te conduzir nisso. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus na obediência. Jesus não foi imunizado do sofrimento, mas ele foi assistido, foi acompanhado. O Espírito Santo esteve com ele todos os dias da sua vida. E quando nós tomarmos a decisão por Deus, por Jesus, pelo Espírito, pela Bíblia, pelo Evangelho, pela verdade, pela justiça, quando nós decidirmos recusar, se colocar contra a rebelião, o falso, o enganoso, o Espírito Santo virá em teu socorro. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi dado, outorgado aos que lhe obedecem. Então a decisão de obedecê-lo mantém o Espírito Santo habitando na sua vida, ajudando você a viver como um filho da obediência e receber os benefícios e, por fim, a herança de ser filhos da obediência. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Antes de você orar, pense assim: quando a gente vem na igreja, quando a gente vem oferecer um culto a Deus, nós também queremos as bênçãos de Deus. Mas acima das bênçãos de Deus, nós queremos obedecer a sua palavra, a sua vontade. Porque é na obediência da sua palavra que nós seremos abençoados. Então eu te convido hoje, se você quiser, decida hoje pela obediência a Deus. Se você já é um filho da obediência, confirma isso, renove esse voto com Deus. Se você é alguém que não está conseguindo obedecer, decida hoje, o Espírito Santo vai te ajudar. Se você está muito longe da obediência a Deus, peça para Deus te trazer de volta. Porque as bênçãos tão desejadas de Deus, elas vêm através da obediência. Sem Deus é tudo enganoso, tudo falso. E se não procede de Deus, nós não queremos. É cilada, é armadilha. Nós queremos tudo aquilo que da parte de Deus Ele tem para a nossa vida. Por isso eu te convido hoje, em nome de Jesus, tome a decisão sábia de dizer: Deus, eu quero te obedecer. Toda a tua palavra, toda a sua verdade, todo o conhecimento que o Senhor já me deu, eu quero obedecer, eu quero melhorar na minha obediência, quero ser um filho obediente, como foi Jesus. Quero ser um filho renascido, que rompeu com a rebelião e que segue Jesus, que é o filho obediente a Deus. Tome essa decisão, eu tenho certeza que você vai testemunhar a ajuda do Espírito Santo. Você vai testemunhar que coisas que você nunca achou que você pudesse fazer, o Espírito Santo vai te ajudar a fazer. Você vai obedecê-lo e isso vai trazer bênçãos para a sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, viemos te adorar, cantar louvores, vivermos a comunhão. E agora, ó Deus, nós acabamos de receber a tua palavra. Nós a recebemos como tua palavra para a nossa vida, ó Deus. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, praticá-la, colocar em ação, exercitá-la. O Senhor conhece a vida de todos, o Senhor sabe o que cada um está vivendo, seus desafios, seus medos, seus enfrentamentos. Nós queremos, ó Deus, antes de te pedir qualquer outra coisa, nós queremos te pedir, nos ajude, ó Deus, a vivermos a obediência que havia em Cristo Jesus. Nos ajude, ó Deus, a vivermos uma obediência ao teu Evangelho, uma obediência à voz do teu Espírito, ao cumprimento da nossa missão, ao obedecer às tuas ordens, os teus impulsos, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, que ele possa entender, ó Deus, e se sujeitar em obediência. Que toda a herança da rebelião, que toda a herança do homem caído,
que tudo aquilo que esteja impregnado, ó Deus, na nossa vida, herdado de Adão, deste mundo, que muitas vezes, ó Deus, com a nossa capacidade humana a gente não consegue perceber, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nos liberta disso pelo poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Que essas coisas, ó Deus, elas sejam destronadas da nossa vida, que elas caiam por terra e que somente a luz do Teu Evangelho, a presença do Teu Espírito Santo, o conduzir do Teu Espírito, ó Deus, ele possa fluir na vida do Teu povo, como acontece com toda a Tua igreja na face da terra. Deus, nós cremos que o Teu Espírito Santo está conduzindo a Tua igreja em obediência ao Teu Evangelho, a Deus, a Jesus. Nós cremos, ó Deus, e por isso nós nos sujeitamos e queremos que isso aconteça conosco na nossa vida. Queremos, ó Deus, de uma maneira prazerosa, voluntária, nos sujeitarmos a tudo que é Teu, ó Deus, e nos levantarmos como guerreiros contra tudo aquilo que é do inimigo, e jamais aceitar ele e as suas práticas na nossa vida. Pai, nós fazemos isso em nome de Jesus, nós oramos e decidimos desta forma em nome de Jesus e na Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Deus, se tem aqui alguém que precisa de uma resposta, de um direcionamento, de uma libertação, de uma cura, Deus, nós estamos na Tua presença, em nome de Jesus, e cremos, ó Deus, na ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Por isso eu te peço, ó Deus, alcance este coração, alcance esta vida, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Diga comigo assim: Deus, em nome de Jesus, hoje eu te peço, faça de mim um filho obediente, que eu tenha da Tua parte os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.